Oi, ovelhinha, tudo bem? Olha, eu venho pedir perdão pra vocês porque no sábado passado eu acabei não gravando vídeo e o motivo disso é porque eu não estava muito bem, psicologicamente falando, e eu não estava me sentindo disposta a gravar vídeo pra vocês, mas cá estou eu hoje e a mensagem que eu sinto de Deus pra falar pra vocês hoje é essa. Levantei aqui pra falar com vocês. Perdão a iluminação, gente, porque a iluminação do meu quarto não está muito favorável. Mas a palavra de hoje é essa aqui, é Romanos 10, versículo 14, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E por que acabei escolhendo essa mensagem? Deus tocou no meu coração por um motivo em especial. Hoje eu estava no parque e eu estava junto com um grupo de amigos da igreja. E a gente meio que fez uma reunião lá, né, para um momento de adoração a Deus. E, gente, tinha uma moça lá que eu nunca tinha visto ela. E ela tava lá no nosso pequeno grupinho. Ela é uma mulher já jovem, bonita, tem uma filha, está grávida. E eu comecei a conversar com ela depois que o nosso pequeno devocional, o nosso culto tinha encerrado. E eu achei uma coisa muito interessante. Eu e ela conversamos enquanto uma grande parte do nosso grupo estava jogando vôlei. E eu comecei a conversar alguma coisa com ela que eu não me lembro, mas eu lembro que eu toquei no assunto de Esther. E eu falei, você conhece a história de Esther, né? Ela falou, não, é que eu não conheço muito das coisas da Bíblia. Aí eu falei, caraca, oportunidade de eu contar pra ela. E eu contei tudo do que tá escrito no livro de Esther. Contei a história de Esther, o que aconteceu, como Esther se tornou rainha e como Esther salvou o povo dela. E conforme eu ia falando, os olhos dela meio que brilhavam, gente, sabe? Sabe quando você conta uma historinha de fantasia pra uma criança e ela fica com os olhinhos tipo, nossa, que história incrível. E, gente, ela ficou com um olhar tipo assim, nossa, que incrível, eu não sabia disso. E uma coisa que eu parei pra pensar é que tem tanta gente que não conhece as coisas simples de um relacionamento com Deus, ou às vezes até histórias da Bíblia que aumentam a nossa fé. E eu nunca parei pra pensar que ainda tem tanta gente que ainda precisa conhecer a Deus. Porque tem tantas pessoas que já ouviram falar de igreja, de histórias da Bíblia, mas tem pessoas que nem sequer conhecer as coisas básicas, vamos dizer assim, da Bíblia conhecem. Porque talvez lá no passado elas não tenham abrido portas para viver um relacionamento com Deus. E também tem uma parte da Bíblia que eu acho muito interessante que fala assim, que a colheita ela é grande, porém os ceifadores são poucos. A colheita são as pessoas que ainda não ouviram falar de Deus, mas que tem algo dentro delas que queimam, por desejarem se sentir inteiras, completas, ou simplesmente por estarem procurando um sentido de viver. E os ceifadores somos nós, que nós acabamos encontrando, sabe? Essa colheita e meio que a levamos até Jesus. E por que os ceifadores somos nós? Porque somos nós que vamos falar do Evangelho, somos nós que vamos viajar o mundo para conseguir trazer almas para Deus. Nós
ceifaremos almas, tipo, pegaremos almas, faremos a colheita e entregaremos, meu Deus, que português horrível. Entregaremos às mãos do dono da colheita, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos os ceifadores para entregar a colheita nas mãos dele. Porém, temos que fazer a nossa parte, nós temos que pregar o Evangelho sem medo, sem vergonha, onde quer que nós estivermos, na primeira oportunidade que você tiver. Fale, porque tem muitas pessoas que estão com sede e com fome, mas não tem uma pessoa, um cristão, que verdadeiramente se posiciona como cristão para falar de Cristo para as almas que estão sedentas por Ele, mas que estão buscando aquilo que elas estão clamando no lugar errado, porque elas ainda não conhecem o dono que supre todas as nossas necessidades, as emocionais, as psicológicas e inclusive que muda cenários da casa, da família, da nossa vida, que nos muda e nos molda completamente. Ele nos pega, nos tira do barro e nos coloca num lugar de honra. Mesmo nós ainda sendo barro, porque nós nunca mudaremos, continuaremos sempre sendo pecadores, Deus ele coloca ouro dentro de nós. E esse ouro é os frutos do Espírito de Deus. É esse ouro que faz de nós vasos preciosos, mesmo nós não sendo feitos de joias preciosas, mas sim porque mesmo nós sendo barro, o Senhor ele coloca toda pedra, todo tipo de pedra preciosa dentro de nós, quando nós nos dedicamos a nos entregar verdadeiramente a Ele. E Ele também pode fazer isso com o irmão que está do seu lado, mesmo que você não vá com a cara dessa pessoa, mesmo que você não goste, ou mesmo que você ache a pessoa um pouquinho estranha, esquisitinha. Conversa com ele, conversa com ela. E fale de Deus. Não tenha vergonha. Crie um grupo na escola, um grupinho para não só cristãos, mas todo tipo de pessoa que estiver com curiosidade de conhecer verdadeiramente a Deus. E é isso. Não tenha vergonha, pregue. Porque uma palavra, uma pequena experiência que essa pessoa tiver com Deus através da sua vida, você pode ter certeza que poderá mudar não só a vida dela, mas a vida de toda a família dela e de toda a futura geração que virá. Meu Deus, eu tô embaralhando demais com as palavras. Mas ok. Mas a futura geração que virá através dessa pessoa também. Você estará plantando uma semente. E como toda semente, que foi muito bem cuidada, regada, ela vira uma árvore enorme, que no futuro dará flores e muitos frutos. E falar uma real para vocês. Não é fácil se dedicar de cabeça, se jogar de cabeça para aquilo que Deus tem para você. Mas saiba que vai valer cada lágrima, cada esforço, cada noite mal dormida. Vai valer muito a pena. Porque vai ter pessoas chegando perto de você e falando: muito obrigada por você ter me falado aquela palavra. Aquela palavra era justamente o que eu precisava ouvir para não acabar com a minha vida. Vai ter pessoas que vai estar chegando em você e te agradecendo por um simples Deus te ama que você disse, ou um simples Deus não te criou para que você acabasse com a sua vida, e sim para que você tenha uma nova vida nele. Abra as portas, sem medo. E se estiver com medo,
Se jogue com medo, mas deixa Ele cuidar do seu coração. Porque muito mais tem Deus na sua vida. Muito mais do que os teus planos, os seus sonhos, os seus projetos. O que Ele tem para você não se passou nem pela sua mente. E muito menos chegou ao seu coração. Ele tem algo totalmente novo. Simplesmente por uma palavra como essa, Deus ele pode transformar o futuro de uma geração. É isso, ovelhinha. Que Deus seja a força de vocês para que vocês venham propagar o evangelho dele. E que o Espírito venha plantar um amor intenso pela palavra de Deus, pela vida de vocês. Que aconteça com vocês que nem aconteceu com Jeremias. Jeremias falou: Senhor, eu me calarei, eu não falarei mais a tua palavra. Mas a palavra de Deus queimou tanto no coração dele, que ele não conseguiu guardar as palavras de Deus para ele mesmo. Ele falou para que todos ouvissem aquilo que Deus queria dizer ao povo de Israel. E eu profetizo que isso acontece com você agora, neste momento. Recebe, tome posse. Tô profetizando. Eu profetizo isso na vida de vocês, de cada um de vocês que tá vendo esse vídeo. É isso, gente. É minha irmãzinha batendo na porta, mas de boa. Tenha uma boa noite de sono, bom dia, uma boa tarde, seja lá o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.